Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, pós-feriado, e a gente está aqui para ler, para ouvir um pouquinho mais de Dom Pedro, a história não contada, a biografia do primeiro imperador do Brasil, por Paulo Resutti, um autor brasileiro paulistano que tem um canal aqui no YouTube, segue aí no card o link para o canal oficial do Paulo Resutti. Ele é um produtor de conteúdo histórico muito, muito legal. Vale a pena acompanhar. Pessoal, hoje eu quero dar boas-vindas aos novos inscritos do canal. Nessa última semana a gente alcançou mais alguns inscritos, então sejam muito bem-vindos a todos os que estão nos acompanhando, a todos vocês que estão juntos aqui para essas leituras, para ouvir as leituras. Muito bem, obrigada a quem já está acompanhando o canal há um tempinho e obrigada a você que está chegando agora e está acompanhando a partir de hoje ou a partir da semana passada o nosso canal, as nossas leituras. Hoje a gente vai começar a ler um capítulo que fala... vocês vão ouvir. Vamos lá. Vamos começar? A independência como negócio de família. Os primeiros dias do governo de Dom Pedro como príncipe regente não foram dos mais auspiciosos. A população do Rio de Janeiro ressabiou-se do modo pelo qual a Assembleia fora dispersada. A Praça do Comércio ficou vazia e foi evitada pelos negociantes durante algum tempo. Periodicamente, surgia uma placa no edifício em que se lia, abre aspas, Açougue dos Bragança, fecha aspas, ou, abre aspas, Açougue Real, fecha aspas. Mas esta era rapidamente retirada pelas autoridades. Na Bahia, quando se soube do ocorrido no Rio de Janeiro, a Praça do Comércio local foi decorada com crepes negros em sinal de luto. As patrulhas na capital foram dobradas e em diversas praças e locais estratégicos, batalhões do exército e peças de artilharia permaneciam em prontidão. Entretanto, Dom Pedro estava longe de ser tão cauteloso quanto o pai. Sempre ativo, altivo e imprudente, ele fazia questão de sair às ruas e vistoriar estabelecimentos públicos. Enfim, ver e ser visto, sobretudo trabalhando. Acreditava ser seu dever dar exemplo e se preocuparia ao longo de sua presença à frente dos negócios de Estado com o micro e o macro. Nada lhe passava despercebido. O decreto de nomeação de Dom Pedro como príncipe regente do Reino do Brasil definia tudo o que ele poderia fazer na administração dos negócios estatais e até mesmo eclesiásticos. Entre as prerrogativas cedidas por Dom João estava de que o jovem príncipe poderia declarar guerra ofensiva ou defensiva a qualquer inimigo que atacasse o reino. O decreto real também assinalava que, em caso de impedimento, a regência seria assumida por Dona Leopoldina. Além disso, impunha 4 ministros de Estado ao governo do príncipe. Para o cargo mais importante, o de secretário de Estado dos Negócios do Reino do Brasil e Negócios Estrangeiros, foi nomeado o Conde dos Arcos. Dom Marcos de Noronha e Brito, Conde dos Arcos, era o vice-rei brasileiro quando do estabelecimento da corte no país em 1808. Fora transferido ao Brasil em 1803 como governador do Pará. Com a chegada, família real e a subsequente extinção do posto de vice-rei, partiu para a Bahia na condição de governador e retornou ao Rio de Janeiro, posteriormente, como ministro da Marinha. Nunca perdeu contato com o jovem príncipe. Costumava enviar-lhe madeiras nobres e raras da Bahia, com as quais o rapaz praticava marcenaria. Seria o primeiro dos muitos acusados de manipulá-lo. Os embaixadores estrangeiros no Brasil, sobretudo o britânico Thornton, referiam-se ao Conde dos Arcos como, abre aspas, primeiro e praticamente único ministro, fecha aspas, de Dom Pedro.
E isso, porém, não era bem verdade. O príncipe dificilmente se deixaria dirigir, ainda mais na posição que ocupava. À época da revolta da Praça do Rócio, em 26 de fevereiro de 1821, havia já escrito ao conde para dizer que, abre aspas, não era homem que precisasse ser governado por outro. Fecha aspas. O problema acerca do nome do ministro, sobretudo entre os militares pró-constitucionalistas, estava em que ele alegara doença na ocasião, permanecendo em casa. Ele era um dos poucos nobres de alto escalão que não comparecera ao Teatro Real para jurar fidelidade à Constituição que viria de Portugal. Um amigo de Napoleão como conselheiro. Dom Pedro nutria pelo amigo e ministro o mesmo apreço que, para o horror de Dona Carlota Joaquina, demonstrara para com o antigo general de Napoleão, Dirk von Hogendorp. O conde de Hogendorp, militar e administrador holandês, fora governador da parte oriental de Java, nas antigas Índias Holandesas, atual Indonésia. Suas ideias liberais haviam-no levado à prisão, em 1798, por defender os direitos do povo nativo das ilhas. Conheceu a Índia e, após a tomada da Holanda pela França, serviu o exército francês. Durante o Império Napoleônico, chegou a governar cidades importantes da Alemanha. Em Viena, onde conheceu Dona Leopoldina, serviu como embaixador de Luís Bonaparte, rei da Holanda e irmão de Napoleão. Fiel a este, foi nomeado governador de Nantes, quando, tendo fugido da ilha de Elba em 1815, o monarca retomou o trono. Após a queda definitiva do imperador, viu-se obrigado a exilar-se em 1816. Hogendorp chegou ao Brasil e adquiriu a fazenda Novo Sião, na Floresta da Tijuca, onde, segundo a viajante inglesa Maria Graham, vivia em uma, abre aspas, agradável casa de campo de aspecto simpático no alto da encosta do Corcovado. Fecha aspas. Apesar de agradável, a casa era pequena, tendo apenas 3 cômodos e a varanda. O quarto de dormir fora pintado de negro, com esqueletos em tamanho natural pintados em poses alegres. Um dos quartos funcionava como depósito, no qual eram estocados barris de vinho, de laranja e garrafas de licor feito com grume-chama. Também, segundo Graham, o licor era de ótima qualidade e lembrava o de cereja. Além das bebidas que fabricava, a fazenda contava com cerca de 20 a 30 mil pés de café. Quem primeiro o visitou foi Dona Leopoldina, que, ao caçar na mata insetos para sua coleção, foi dar à porta do exilado. Logo acompanhou-a o marido. É de se imaginar a impressão que Hogendorp deve ter dado a Dom Pedro. Além de seu lado liberal e constitucionalista e de ter sido ex-aluno de Kant, o holandês, segundo Maria Graham, era, abre aspas, uma ruína de um outrora belo homem, mas não perdeu o ar marcial. É alto, mas não magro demais. Os olhos cinzentos brilham de inteligência e a linguagem pura e enérgica é ainda transmitida em voz clara e bem timbrada, ainda que com um pouco gasta pela idade. Fecha aspas. A fidelidade do velho militar destacou-se de tal maneira que Napoleão se lembraria dele em seu testamento, mas infelizmente o conde viria a falecer em outubro de 1822 sem saber da herança. Hogendorp foi acometido por um mal súbito no meio da floresta. Alguns dias se passaram antes que seu corpo, parcialmente devorado por animais, fosse localizado pelos escravos. Quando vestiram para o enterro, descobriram que seu corpo era tatuado como o dos nativos indonésios. Em uma carta ao irmão, Hogendorp afirmava que o príncipe o consultava, abre aspas, confidencialmente, para ouvir meu conselho e minha opinião, fecha aspas. Dessa maneira, Dom Pedro criava o estofo necessário para reinar dentro do liberalismo e cercado das mais diferentes personalidades.
Dom Pedro ensaia o seu lado liberal. Em 27 de abril, num de seus primeiros atos à frente do governo do Brasil, Dom Pedro fez uma proclamação aos súditos em que sua veia liberal se fazia evidente. Ele reafirmou a intenção de zelar pela, abre aspas, felicidade do Brasil até que de Portugal chegasse a Constituição, fecha aspas, e de antecipar, abre aspas, todos os benefícios da Constituição conjugáveis com a obediência das leis, fecha aspas. Assim, entre abril e maio, começaram a surgir decretos novos, nos quais o governante tentava criar uma base melhor para a economia brasileira, além de zelar pela propriedade privada, como no de 21 de maio, em que delimitou as regras de desapropriação de bens particulares, tendo o, abre aspas, sagrado direito de propriedade, fecha aspas, em vista. Em 23 de maio, o príncipe emitiu um decreto que fundamentava as bases da liberdade individual das, abre aspas, pessoas livres. A partir de então, ninguém poderia ser preso sem emissão de ordem escrita por um juiz ou magistrado, a não ser em caso de flagrante delito. O decreto também especificava a impossibilidade de prisões sem culpa formada e exigia que o processo fosse resolvido em 48 horas, período em que réus e testemunhas seriam confrontados e o acusado gozaria de amplos meios de defesa. A partir desse ato, estava proibido prender em segredo e encarcerar os detentos em, abre aspas, masmorras estreitas, escuras ou infectas, fecha aspas. Proibia-se ainda, abre aspas, o uso de correntes, algemas, grilhões e outros ferros inventados para martirizar homens ainda não julgados, fecha aspas. Outra medida de Dom Pedro, que visava desonerar os comerciantes e empreendedores, bem como incentivar a produção e o comércio de couros e carne seca, foi acabar com os impostos sobre o sal. No intuito de incrementar o comércio interno, ele eliminou ainda a taxa de 2% que não incidia sobre a navegação de cabotagem. Juramento às bases constitucionais. No final de maio, haviam chegado de Portugal notícias referentes à adoção, pelas cortes portuguesas, de uma série de bases que serviriam como norte à elaboração da Constituição. Com as notícias vindas pelos jornais portugueses, não chegou nenhum pedido do parlamento para que o Brasil acatasse ou jurasse essas bases. Pelo contrário, era explícito no texto que nenhuma disposição constitucional seria adotada antes de os deputados brasileiros chegarem a Portugal e assumirem seus respectivos lugares na Assembleia Constituinte, algo que ainda não ocorrera. Só assim eles teriam oportunidade de debater tais disposições e votá-las. Boa parte do governo brasileiro entendeu que nada deveria ser feito a respeito daquelas bases, inclusive Dom Pedro. Os militares, contudo, sobretudo os constitucionalistas, passaram a divulgar que o Conde dos Arcos, a julgar pelas atitudes de fevereiro de 1821, estivera influenciando o príncipe regente a não jurá-las. O fato é que a desconfiança nutrida por ambas as partes alimentou uma grande desavença. Cartazes e proclamas militares começaram a surgir pela cidade, acusando o governo de ser anticonstitucionalista. Isso indispôs os militares portugueses com Dom Pedro e vice-versa. Os militares queriam que o príncipe jurasse as bases da futura nova Constituição, demitisse o Conde dos Arcos e estabelecesse uma junta de governo. Na madrugada de 5 de junho, voltando da fazenda de Santa Cruz, onde havia ido caçar, Dom Pedro, farto de toda essa intriga, passou pelo quartel do 3º Batalhão de Infantaria Ligeira e intimou o capitão. Acusando-o de ser autor de proclamações subversivas que buscavam perturbar a paz, ameaçou-o dizendo-lhe que tomasse cuidado. O ato intempestivo, a bravata, teve efeito contrário ao que era esperado. Quando chegou a quinta,
Dom Pedro foi informado de que o terceiro batalhão partira em marcha para o quartel do 11º. Convocando o ministro do Exército, o regente exigiu que o tenente-general Jorge Avilés, comandante da divisão, fosse demitido do cargo. Avilés ignorou o pedido e colocou-se à frente das tropas. Dom Pedro, então, foi mais uma vez enfrentar sozinho o exército, os soldados e os oficiais na Praça do Rócio, a exemplo do que ocorrera em fevereiro. Em carta ao pai, ele descreveria a cena. Abre aspas. Fui ao Rócio. Chegando, vieram todos os oficiais com o general à testa e eu lhes perguntei: quem é que fala aqui? A isto ficaram um tanto sobressaltados e eu repeti: quem fala? Disse o general: eu, pela tropa. O que querem elas? Disse ele: jurarmos as bases constitucionais portuguesas. Respondi: não tenho dúvida, mas o que sinto é que hajam homens que assentem que eu não tenho palavra tanto política quanto religiosa, tendo eu jurado in totum, tanto por ser minha vontade a Constituição tal qual as cortes fizeram, mas a minha não fica mal, mas sim a quem duvida da palavra de um príncipe comprometida por um juramento para mim tão sagrado. Fecha aspas. Apesar de seu discurso, as tropas continuaram rebeladas. Só aceitariam voltar aos quartéis após terem seus pedidos atendidos. Dom Pedro, por sua vez, também afirmou que nada juraria sem conhecer a real vontade do povo que governava, uma vez que o exército era somente parte da nação. Desse modo, com a anuência das tropas, do general Avilés e dos demais oficiais, foram convocados para o Teatro Real os vereadores da Câmara Municipal e os eleitores da comarca do Rio de Janeiro. Enquanto todos se reuniam, Dom Pedro permaneceu à espera no teatro por um total de 5 horas. Ele parecia um dos poucos ali a manter a compostura e o sangue frio. O velho conde Lousã, ministro de seu gabinete, que em dado momento começara a chorar, o príncipe precisou dar uma sacolejada, inquirindo se ele havia perdido a cabeça. Durante a reunião dos representantes do povo, chegou o pedido de renúncia do conde dos Arcos, que de sua residência tentou arregimentar em vão tropas brasileiras que marchassem contra os portugueses no Rócio. Pretextando ter que acompanhar a filha a Portugal, ele informava ao príncipe que deixaria o Brasil em 10 de junho. As lembranças da carnificina do exército na Praça do Comércio, em abril, ainda estavam bem vivas na cabeça dos vereadores e eleitores, que prontamente acataram tudo o que o exército pedia. Dom Pedro seria obrigado a jurar as bases, o conde dos Arcos deveria abandonar o governo imediatamente e uma junta governamental, composta pelo exército e eleita ali mesmo, com 9 membros, passaria a supervisionar o trabalho do ministério e do príncipe regente. Dando o melhor de si. Dom Pedro perdia em todos os terrenos. Além de ver dissolvida sua reputação junto à tropa, ficava reduzido a mero fantoche do governo. Não gozava mais de qualquer influência política e, para piorar, tivera de partir não somente do governo, mas também do Brasil, o seu principal aliado. Naquela mesma noite, o príncipe retornou ao teatro, que além de manifestações populares e bernardas militares, continuava se prestando a função primordial de exibir balés, óperas e outros tipos de divertimentos. Chegou ali por volta das 8 da noite com a esposa, Dona Leopoldina. Os dois assistiram à ópera. Em seguida, foi declamado um poema em honra a Dom João VI e apresentou-se, como atração extra, o hino à Constituição, com letra e poesia de Dom Pedro. O príncipe foi efusivamente saudado pela plateia, enquanto a cumprimentava jubiloso, jurava para si mesmo que, se obrigado a retornar à Praça do Rócio mais uma vez, partiria no dia seguinte do Brasil. Sua sede de poder era menor que seu amor próprio. Apaziguadas as tropas, Dom Pedro tratava dos assuntos mais urgentes.
entre eles a quase quebra do Banco do Brasil, praticamente insolvente devido à descapitalização gerada pela partida da corte. Era necessário apertar o cinto, e o próprio príncipe dava o exemplo. Em carta ao pai, datada de 17 de julho de 1821, ele informava, abre aspas, sem embargo de tudo isto já exposto, comecei a fazer bastantes economias principiando por mim. Mudei a minha casa para a Quinta de São Cristóvão, a fim de irem para o paço da cidade todos os tribunais, secretarias e tudo quanto estava em casa paga por conta do Estado. Todas essas mudanças me fizeram quase de graça porque os escravos de Santa Cruz e desta quinta, que têm os seus ofícios, são os trabalhadores. Pela cavalariça não se gasta senão milho, porque o capim é da quinta. De 1.290 bestas, fiquei só com 156. Em uma palavra, a minha roupa, a da mantearia e tesouro é lavada pelas escravas, e eu não faço de despesa quase nada em proporção do que dantes era. Mas se ainda puder economizar mais, o hei de fazer a bem da nação. Fecha aspas. Dom Pedro continuou a carta elencando minuciosamente as dívidas do Estado, como se para demonstrar que o caos financeiro que imperava no Brasil não era culpa sua. Ele assumira a administração à beira da falência e agora dava o melhor de si. Abre aspas. Não há maior desgraça do que esta em que me vejo, que é de desejar fazer o bem e arranjar tudo e não haver com o quê. Fecha aspas. Na mesma missiva, o príncipe se refere a uma rebelião ocorrida na cidade paulista de Santos, em que os soldados haviam se revoltado por conta do soldo atrasado, ocasionando mortes e prisões. Dom Pedro também revela que em São Paulo foi eleita uma junta governamental de que José Bonifácio ocupava o cargo de vice-presidente, devendo-se a ele o sossego em que se encontrava tal província. Abre aspas. Obedecendo-me menos no que toca a mandar dinheiro. Fecha aspas. Um novo aliado. José Bonifácio e seus irmãos, Martim Francisco e Antônio Carlos, eram naturais de Santos, no litoral sul de São Paulo. Filhos do coronel Bonifácio José Ribeiro de Andrada, proprietário do sítio Mongaguá, que deu origem à cidade que leva esse nome. Como era de praxe nas famílias de posse, José Bonifácio foi estudar em Coimbra, a grande universidade lusitana. Aos 25 anos, em 1788, já se formara em Direito e em Filosofia. Dando prosseguimento à carreira acadêmica, especializou-se em matemática, mineralogia e história natural, entre outros ramos. Viajou a pesquisa e estudo por toda a Europa Ocidental, sob o patrocínio da coroa portuguesa. Estava em Paris quando a Revolução Francesa estourou. Retornou a Coimbra e lá passou a dar aulas, ao mesmo tempo que prestava serviços ao governo português, sobretudo em questões referentes ao declínio da extração de ouro e pedras preciosas nas minas brasileiras. Bonifácio permaneceu em Portugal durante a invasão francesa e alistou-se no Corpo de Voluntários Acadêmicos, no qual chegou ao posto de comandante devido à sua capacidade de liderança. Já aposentado dos trabalhos reais, conseguiu de Dom João, então príncipe regente, a autorização para retornar ao Brasil, onde chegou em 1819 com 51 anos. Junto do irmão, Martim Francisco, realizou pesquisas mineralógicas por São Paulo. Ali acabou organizando as eleições de 1821 e tomando parte no governo paulista, como Dom Pedro viria a informar em carta ao pai. A viajante inglesa Maria Graham, que conheceu José Bonifácio na década de 1820, descreveu-o como uma pessoa muito interessante, bastante polida, de estatura baixa, rosto magro e pálido. Segundo ela, assemelhava-se a alguém tomado por uma atividade febril que lhe consumia corpo e mente. Graham também reparou que o velho sábio, além de conhecer diversos ofícios, línguas e países, e além de tratar com nobres, reis e príncipes, era um namorador e amante incorrigível. Apesar da idade, gostava de farrear numa boa adega.
Um particular interesse está no fato de que adorava crianças e as tratava como iguais. Em um bilhete a Dom Pedro, Dona Leopoldina descreve uma cena ocorrida na fazenda de Santa Cruz, onde José Bonifácio balançou a cabeça da futura rainha de Portugal, Dona Maria da Glória, e afirmou, abre aspas, tem bastante juízo aí dentro, fecha aspas. Sua paixão por crianças, em especial pelos filhos, teria levado José Bonifácio a raptar a própria filha bastarda antes de sair da Europa e retornar ao Brasil. Entregou a menina à esposa para que fosse educada e mais tarde casou essa filha com o tio, Martim Francisco. Uma particularidade dos três Andrada, José Bonifácio, Martim Francisco e Antônio Carlos, era a união inquebrantável dos laços familiares e o ódio figadal que os unia contra quem arrumasse briga com um deles. Inicialmente, eles e Dom Pedro se ligariam a uma causa comum. Além das veias liberal e econômica, Dom Pedro também tinha uma dramática, como se verifica no auge da crise do Banco do Brasil. O, abre aspas, tísico banco, fecha aspas, como a ele se referia, não teria mais dinheiro em 4 meses. Abre aspas. Ele, de todo, já não tem nem ouro, nem prata, e só sim algum cobre que se tem cunhado depois de fundido, e esse tirado de algumas embarcações. Por consequência, como não tem crédito, nem com que o alcance os seus bilhetes valem muito pouco ou quase nada. Assim, lembre-se, Vossa Majestade, deste infeliz que está pronto a sacrificar-se pela pátria, como o tem mostrado, e Vossa Majestade presenciado. Não pense, Vossa Majestade, que eu me quero subtrair ao serviço da nação e de Vossa Majestade, mas sim às tristes e lamentáveis cenas e circunstâncias em que me acho. Peço a Vossa Majestade, por tudo quanto há de mais sagrado, me queira dispensar deste emprego, que seguramente me matará pelos contínuos e horrorosos painéis que tenho, uns já à vista e outros muito piores para o futuro, os quais eu tenho sempre diante dos olhos. E para isso ter o gosto de beijar a mão de Vossa Majestade e assistir ao pé de Vossa Majestade por todas as razões expendidas e não expendidas. Vossa Majestade perdoará o meu modo de escrever, mas é a verdade que o faz, não sou eu. Porém, repare, Vossa Majestade, que o meu fim tem sido sempre bom, que é alcançar para Vossa Majestade delícias, para a nação felicidade e glória, e para mim honra. Fecha aspas. Sem muitos aliados após a queda do Conde dos Arcos, Dom Pedro, juntamente com Dona Leopoldina, aproximou-se dos militares que o haviam obrigado a jurar as bases da Constituição. Em comemoração à Revolução do Porto, os oficiais deram um baile em que o casal real se fez presente, retirando-se somente às 6 horas da manhã do dia seguinte. Dom Pedro, astuto, aproximava-se de todos, inclusive, segundo os comentários, da esposa do general Avilés. Talvez possamos depositar essa traição na cota de vingança do príncipe. Não por acaso, José Bonifácio se lembraria dele no exílio como, abre aspas, pelo malas artes, fecha aspas. A recolonização do Brasil. A aproximação de Dom Pedro com os militares era estudada, assim como provavelmente os desabafos desesperados ao pai. O príncipe já sabia das condições em que a família real se encontrava ao chegar a Portugal. Com a queda do absolutismo português após a Revolução do Porto, as cortes trataram de revelar o seu poder. Quando o rei chegou a Portugal, teve o desembarque ali adiado em um dia. Dom João precisaria esperar para ser saudado, a bordo, por uma delegação enviada pela Assembleia. Não seria difícil intuir que as mensagens trocadas entre pai e filho passassem pela leitura de outras pessoas que não precisavam suspeitar dos acertos existentes entre os dois antes da partida do rei do Brasil. As cortes portuguesas ficaram descontentes ao notar que Dom Pedro
Os filhos de Dona Leopoldina não haviam partido com o restante da família real. Menos ainda alegrou-os o fato de Dom João ter deixado o filho como príncipe regente do Brasil, cujo governo eles esperavam caber apenas às juntas, em comunicação direta com Lisboa. Em setembro de 1821, apenas 46 dos 82 deputados brasileiros haviam chegado às cortes e tomado assento. Desse total, somente uma parte era brasileira nata. Foi nessa época que as cortes resolveram acabar com tudo que Dom João construíra no Brasil de 1808 até então. Eles extinguiram a figura jurídica internacional do Reino do Brasil e não recriaram o vice-reino. Todas as províncias brasileiras passavam a ser territórios ultramarinos portugueses. Além disso, como os governos da Bahia, Pernambuco e Maranhão já faziam, os demais não deveriam reconhecer a autoridade de Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Todas as províncias deveriam se reportar diretamente ao governo português na Europa. Foi decretado o fechamento de todos os tribunais, agências e repartições públicas criados após 1807 no Brasil, o que transformou os milhares de juízes, advogados, meirinhos e burocratas automaticamente desempregados em patriotas brasileiros pró-independência. Quanto ao príncipe Dom Pedro, este deveria retornar à Europa com a família e realizar uma viagem pelo velho continente a fim de completar a sua educação. Os decretos das cortes foram enviados ao Brasil em outubro, chegando às terras brasileiras no dia 9 de dezembro. Dom Pedro, aparentemente decidido a cumpri-los, mandou que fossem publicados ao lado de sua resolução de partir, na Gazeta do dia 11. 2 meses antes, o príncipe havia mencionado em carta ao pai, abre aspas, a independência tem-se querido cobrir comigo, maior que todo o Brasil. Queriam-me, e dizem que me querem, aclamar imperador. Protesto a vossa majestade que nunca serei perjuro, que nunca lhe serei falso e que eles farão essa loucura. Mas será depois de um e todos os portugueses estarem feitos em postas. É o que juro a vossa majestade, escrevendo nesta com o meu sangue estas seguintes palavras. Juro sempre ser fiel a vossa majestade, à nação e à Constituição portuguesa. Fecha aspas. Dom Pedro tentava sinalizar da menor maneira possível que as coisas estavam desandando no Brasil, mas os deputados constituintes portugueses não tinham a real dimensão das questões brasileiras. Movidos pelo rancor de terem perdido a capital para o Rio de Janeiro e instados pela burguesia de Portugal, que empobrecera devido à quebra do monopólio e ao enfraquecimento de outros direitos sobre os produtos brasileiros, os deputados buscavam transformar o Brasil novamente em uma colônia. Até então, todas as revoltas no Rio de Janeiro que haviam forçado juramentos e uma constituição inexistente, a Constituição Espanhola e a base de uma constituição que estaria por vir, haviam sido orquestradas pelos militares, comerciantes e caixeiros portugueses, ciosos de que não poderiam perder seu poder sobre o Brasil. Tão logo os brasileiros ficaram cientes de que a independência usufruída desde a chegada da corte em 1808 e, sobretudo, desde a criação do Reino do Brasil em 1815 estava com os dias contados, eles passaram a marcar a própria presença com mais força e vigor, inclusive nas Forças Armadas e na incipiente imprensa nacional. A carta em que o príncipe informava a decisão de acatar o que fora decidido pelas cortes portuguesas caiu como uma bomba sobre o Rio de Janeiro. Com a extinção do reino e o retorno à condição de mera colônia, mais de 800 famílias perderiam sua renda devido à extinção dos postos do governo e do judiciário, o que por sua vez afetaria igualmente os comerciantes, que não teriam para quem vender as suas mercadorias. Além disso, ficava claro para os brasileiros natos no exército
que somente militares portugueses poderiam ocupar determinados postos a serem nomeados pelas cortes. Dona Leopoldina, a articuladora do fico. Dom Pedro continuaria no Brasil até a eleição e posse da nova junta que governaria o Rio de Janeiro. Depois disso, iria partir. Estava resolvido. Não fosse por Dona Leopoldina. Com 7 meses de gravidez, à espera da princesa Januária, que nasceria em 11 de março, Dona Leopoldina recusou-se a passar o final da gestação a bordo de um navio. Decidida, alternou entre choro e ameaças de que não embarcaria para parte alguma antes do nascimento da criança, até que Dom Pedro concordou. O que acontecera àquela jovem que meses antes, também grávida, mostrava-se disposta a atravessar o Atlântico a nado atrás do navio que levaria o marido a Portugal? Se a Dom Pedro, menos preparado do que a esposa na arte de governar, Dom João alertara que fizesse a separação antes que outro a fizesse, teria o sogro conversado com a nora também antes de partir, aconselhando-a? É bem provável. Tanto quanto a máxima de que, atrás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Dona Leopoldina tivera contato com os patriotas brasileiros, grupo formado, entre outros, pelo frei franciscano Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio, em cuja cela, no convento de Santo Antônio, conspirava-se, assim como nas lojas maçônicas, pela independência do país. Em carta de outubro de 1821, a princesa confidenciava com Maria Luísa. Abre aspas. Infelizmente acabou-se a esperança de viajar rapidamente para a Europa, o que, sendo bem honesta, é uma sorte na situação crítica atual dos países europeus. O Brasil é, sob todos os aspectos, um país tão maduro e importante que é incondicionalmente necessário mantê-lo. O Onipotente conduz tudo para o nosso bem e o bem comum vem antes do desejo individual, por mais intenso que seja. Fecha aspas. Como solicitara o sogro antes de partir, era preciso manter o Brasil sob a dinastia dos Bragança, unido debaixo de uma só coroa, e não despedaçado em dezenas de repúblicas como nas províncias espanholas da América do Sul. Essa era também a visão dos brasileiros, e até dos portugueses natos que se haviam estabelecido no Brasil, uma vez que iriam à ruína com os decretos das cortes. Caso Dom Pedro realmente deixasse o território brasileiro, por mais quanto tempo o Brasil acataria as ordens vindas de Portugal? Dom João já não alertara o filho durante a partida, dizendo-lhe, abre aspas, Pedro, se o Brasil se separar, antes seja por ti, que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros? Fecha aspas. Sem dúvida, a educação da princesa, sobretudo em termos políticos, dava-lhe a visão de conjunto que o marido faltava. Em maio de 1822, escrevendo ao Marquês de Marialva, Dona Leopoldina reafirmava sua convicção. Abre aspas. Eis uma verdadeira sorte que tenha sido decidida a nossa permanência no Brasil. Segundo minha maneira de ver, e pensando em política, esse é o único meio de evitar a queda total da monarquia portuguesa. O Senhor pode estar certo de que nós, brasileiros, nunca seremos capazes de sofrer as extravagâncias da mãe pátria e que trilharemos sempre o caminho da honra e da fidelidade. Fecha aspas. Guiado pela esposa, pelo conselho do pai, pelo caos em que antevia-se o Brasil poderia cair após a sua partida, ele garantiria ao menos um trono aos filhos, haja vista que a situação em Portugal, além dos desmandos das cortes, era incerta. De Portugal, Dom João alertaria o filho, abre aspas, sê hábil e prudente, pois aqui nas cortes conspiram contra ti, querendo os reacionários que abdiques em favor do teu mano Miguel. Tua mãe é pelo Miguel, e eu que te quero, nada posso fazer contra os carbonários que não te querem. Fecha aspas. O fico.
Dom Pedro acabou concordando em adiar a partida, contanto que fosse essa a vontade dos povos do Rio, São Paulo e Minas Gerais, e que tais províncias se comprometessem em assumir a responsabilidade de tal ato perante as cortes. Sua firmeza aumentou após receber em 1º de janeiro de 1822 uma enérgica carta do governo paulista redigida por José Bonifácio. Abre aspas. Vossa Alteza Real deve ficar no Brasil, quaisquer que sejam os projetos das Cortes Constituintes. Se Vossa Alteza Real estiver, o que não é crível, pelo deslumbrado e indecoroso decreto de 29 de setembro, além de perder para o mundo a dignidade de homem e de príncipe, terá também que responder perante o céu do rio de sangue que de certo vai correr pelo Brasil com a sua ausência. Fecha aspas. No dia seguinte, Dom Pedro escreveria ao pai, abre aspas, ontem pelas 8 horas da noite chegou de São Paulo o ofício que ora remeto incluso para que Vossa Majestade conheça e faça conhecer ao soberano Congresso quais são as firmes intenções dos paulistas e por elas conhecer quais são as gerais do Brasil. Ouço dizer que as representações desta província são feitas no dia 9 do corrente. Dizem mais, que São Paulo escreveu para Minas. Daqui sei que há quem tem escrito para todas as províncias, e dizem que tudo se há de fazer debaixo de ordem. Farei todas as diligências por bem para haver sossego e para ver se posso cumprir os decretos 124 e 125, o que me parece impossível porque a opinião é toda contra por toda parte. Fecha aspas. À Resolução Paulista juntaram-se os fluminenses, com uma representação assinada por mais de 8.000 pessoas desejosas da permanência do príncipe. A elas somou-se a dos mineiros. Das cidades de Barbacena e Mariana chegaram novos pedidos pela permanência. Quem não estava gostando muito de toda essa movimentação eram as tropas portuguesas no Rio de Janeiro. O general Avilés notificou ao príncipe o desejo do exército de encarcerar e enviar para Portugal aqueles, abre aspas, perturbadores da ordem pública. Fecha aspas. Em vão. A marcha dos acontecimentos não podia mais ser impedida. O gabinete de Dom Pedro pediu demissão, restando ao príncipe receber sozinho os representantes do Senado da Câmara do Rio de Janeiro em 9 de janeiro, no Paço da Cidade. Lá, José Clemente Pereira proferiu um discurso no qual colaborara Frei Francisco de Sampaio. Nele se lia, abre aspas, Senhor, a saída de Vossa Alteza Real dos Estados do Brasil será o fatal decreto que sanciona a independência deste reino. Fecha aspas. O discurso afirmava, em seguida, que o Brasil não podia retornar ao estado anterior de colônia e revelava a vontade das demais províncias, como São Paulo e Minas Gerais. Desse modo, Dom Pedro capitulou e decidiu-se a ficar no Brasil. Esse dia entraria para a história como o Dia do Fico, marcado pela célebre frase que teria sido proferida pelo príncipe, abre aspas, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Fecha aspas. A história, porém, não foi bem essa. A frase só surgiria no dia seguinte. A resposta real dada por Dom Pedro e que consta no livro da vereança foi, abre aspas, convencido de que a presença de minha pessoa no Brasil interessa ao bem de toda a nação portuguesa e conhecido que a vontade de algumas províncias assim o requer, demorarei a minha saída até que as cortes e meu augusto pai e senhor deliberem a este respeito, com perfeito conhecimento das circunstâncias que têm ocorrido. Fecha aspas. A frase que entrou para a história seria mais forte e precisa do que o texto original. Tratava-se de um verdadeiro toque de clarim aos patriotas brasileiros, um sinal de alerta às tropas portuguesas que estavam dispostas a acabar com aquilo. Dom Pedro, jornalista.
No início de fevereiro de 1822, Dom Pedro, com o pseudônimo de abre aspas, sacristão da freguesia de São João de Itaboraí, fecha aspas, mandou publicar um panfleto no qual narrava o ato do fico e os acontecimentos subsequentes. Abre aspas. Nesse mesmo dia, depois de se retirar a deputação, Sua Alteza Real mandou buscar a cavalo, porque tinha ido de carrinho, em que foi para a chácara acompanhado de todos os oficiais militares do Exército do Brasil. E, antes de partir, dizendo-lhe um que estava ao seu lado: será melhor que Vossa Alteza Real vá em seu carro. Sua Alteza Real respondeu: eu sei que me querem tirar os cavalos do carro, para o que já há diferentes pessoas dispostas, e eu aflijo-me de ver os meus semelhantes dando a um homem tributos próprios à divindade. Eu sei que o meu sangue é da mesma cor que os dos negros. Fecha aspas. Essa seria uma das primeiras peças jornalísticas compostas pelo príncipe, que usaria diversos pseudônimos ao publicar cartas-resposta e artigos em jornais do Rio de Janeiro. Entre os pseudônimos que utilizou constam Inimigo dos Marotos, Piolho Viajante, Duende, Repórter Eleitoral, o Anglo-Maníaco, o Constitucional Puro, o Espreita, o Ultra-Brasileiro, usado em defesas da independência brasileira. O Filantropo, quando defende a substituição do tráfico pela imigração europeia. E o divertido Derrete Chumbo a Cacete, que utilizava para falar mal dos portugueses no Brasil, pois esses tinham o apelido, entre outros, de Pés de Chumbo. Aquela não seria nem a primeira, nem a única vez que Dom Pedro diria em público o que achava da escravidão no Brasil. Seria possível até imaginar que se tratava de uma peça publicitária destinada a acalmar a população escrava quanto às intenções do novo governante brasileiro, que se encaminhava para o rompimento com Portugal. No entanto, uma tal hipótese cai por terra quando recordamos que, se já era alto o índice de analfabetismo entre a população livre, era muito maior entre os escravos. O levante da Divisão Auxiliadora Portuguesa. No dia 11 de janeiro, o general Avilés, dizendo falsamente que fora demitido, dirigiu-se aos quartéis dos batalhões 11 e 15 para se despedir. Quando se retirou, foi saudado com vivas ao general constitucional. Pouco depois, ambos os batalhões sublevaram-se e a revolta passou para os batalhões de artilharia. As tropas portuguesas foram para as ruas, onde destruíram vidraças e as iluminações festivas usadas na comemoração do fico do príncipe. Tudo isso aos berros de essa cabrada se leva a pau, como registrado por Dom Pedro em carta a Dom João. O príncipe estava no teatro com Dona Leopoldina quando foi informado do que ocorria nas ruas. Ao ingressar na sala de espetáculos, notou a falta de Avilés, que sempre se fizera presente, e tomou isso como um sinal. Nesse interim, à porta do teatro, o coronel brasileiro José Joaquim de Lima e Silva e o tenente-coronel português José Maria da Costa, comandante do 11º Batalhão, desentendiam-se publicamente acerca dos acontecimentos do dia 9, e dessa discussão o militar português saiu ameaçando o brasileiro. Segundo uma testemunha, José Maria afirmava que os brasileiros não queriam a Constituição e que logo se veriam novamente reduzidos ao antigo cativeiro. Disse ainda que o príncipe seria levado a Portugal pelas orelhas. Abre aspas. Vocês foram nossos escravos, são e hão de continuar a ser, e eu vou dar a prova. Fecha aspas. Segundo Maria Graham, presente no teatro, os sons que passaram a vir do camarote de Dom Pedro após lhe ser informado o ocorrido começaram a abafar a voz dos atores. A plateia, preocupada com o que poderia estar acontecendo, começou a se levantar para sair, no que foi impedida pelo príncipe,
que num discurso improvisado explicou o que então ocorria e as providências que já teria tomado. Afirmou ainda que o melhor para todos no momento era permanecer no teatro e terminar de assistir o espetáculo, para que não prejudicassem o movimento das tropas nas ruas. Após o fim da peça, Dom Pedro foi escoltado até São Cristóvão por oficiais brasileiros. Em seguida, despachou os filhos e Dona Leopoldina, grávida de 8 meses, para fora da cidade. Às 3 horas da madrugada, partiram para a fazenda de Santa Cruz. Enquanto isso, o príncipe tratou de arregimentar as tropas favoráveis à sua decisão e seguiu para o Jardim Botânico, onde se localizava a fábrica de pólvora. Queria assegurar-se de que ela estava protegida e nas mãos dos brasileiros. Desde a madrugada, uma companhia portuguesa ocupava o morro do castelo para proteger o arsenal de guerra. Diversas patrulhas também se encontravam próximo ao Largo do Moura, onde havia aproximadamente 2.000 portugueses em armas. No campo de Santana, em que se aquartelavam os batalhões brasileiros, juntaram-se a eles o povo do Rio de Janeiro, incluindo freis e padres armados e oficiais portugueses que se posicionaram contra Avilés e seus comandados. A pé e a cavalo, a massa da tropa pró-Fico era composta de mais de 10.000 pessoas. No entanto, apesar de todo o ímpeto, a disciplina militar dos portugueses acabaria facilmente com essa tropa mal organizada, na qual muitos estavam armadas apenas com o seu patriotismo. Além disso, a multidão encontrava-se disposta em campo pouco propício para um enfrentamento. No fim, não houve enfrentamento algum. Avilés pediu demissão para se retirar a Niterói com suas tropas. Na batalha que não houve, só foi registrada uma única baixa, a de uma criança. Dom João Carlos, o protomártir da independência do Brasil. Na noite de 3 de fevereiro, Dom Pedro escreveu a José Bonifácio, a quem fizera ministro, o primeiro brasileiro no posto, o seguinte bilhete. Abre aspas. José Bonifácio, chorando escrevo esta a dizer-lhe que venham amanhã aqui, no despacho, às horas do costume, porque eu lá não posso ir, visto meu querido filho estar exalando o último suspiro, e assim não durará uma hora. Nunca tive, e Deus permita que não tenha outra, ocasião igual a esta como foi o dar-lhe o último beijo e deitar-lhe a derradeira bênção paterna. Calcule, pelo amor que tem à sua família e ao meu filho, qual será a dor que transpassa o coração. Deste seu amo e amigo, Pedro, São Cristóvão, 3 de fevereiro de 1822, às 8h15 da noite. Fecha aspas. Ao pai, no dia 4, enviaria a seguinte carta. Abre aspas. Meu pai e meu senhor, tomo a pena para dar a vossa majestade a mais triste notícia do sucesso que tem dilacerado o meu coração. O príncipe Dom João Carlos, meu filho muito amado, já não existe. Uma violenta constipação cortou o fio de seus dias. Este infortúnio é o fruto da insubordinação e dos crimes da divisão portuguesa. O príncipe já estava incomodado quando esta soldadesca rebelde tomou as armas contra os cidadãos pacíficos dessa cidade. A prudência exigiu que eu fizesse partir imediatamente a princesa e as crianças para a fazenda de Santa Cruz, a fim de as pôr ao abrigo dos sucessos funestos de que esta capital podia vir a ser o teatro. Esta viagem violenta, sem as comodidades necessárias, o tempo que era muito úmido, depois de grande calor do dia, tudo enfim se reuniu para alterar a saúde do meu caro filho, e seguiu-lhe a morte. A divisão auxiliadora, pois, foi a que assassinou o filho e neto de vossa majestade. Em consequência, é contra ela que levanto minha voz. Ela é responsável na presença de Deus e ante vossa majestade deste sucesso, que tanto me tem aflito
e que igualmente afligirá o coração de Vossa Majestade. Fecha aspas. Dona Leopoldina e Dom Pedro passaram a culpar as tropas portuguesas pelo estado de saúde do filho. Em 22 de janeiro, aniversário da princesa, tanto ela quanto o marido recusaram-se a receber um grupo de oficiais portugueses que vieram beijar-lhe a mão. Após a morte do filho, farto de ver tantas vezes adiado o embarque das tropas de Avilés para Portugal, Dom Pedro embarcou na fragata União e, em 9 de fevereiro, intimou-as a iniciarem o embarque até o dia seguinte. Caso contrário, as declararia inimigas, tendo já passado ordens para que lhes fizesse fogo. Em 2 dias, as tropas enfim partiram de volta a Portugal. Não só as tropas portuguesas, mas também as cortes. Dom Pedro passaria a atacar após a morte de Dom João Carlos, de quem nunca se esqueceria. Lembraria o filho ao expor, à época de sua abdicação, em 1831, os sacrifícios que fizera pelo Brasil. Qualquer resto de respeito que Dom Pedro pudesse ter em relação às cortes portuguesas morreu junto com seu filho, a quem o rei franciscano Monte Alvener se referia futuramente como, abre aspas, protomarte da independência brasileira. Fecha aspas. Tentando se aproximar do Mano Miguel. Em junho de 1822, escrevendo ao príncipe Dom Miguel para tratar do casamento do irmão com sua filha mais nova, Dona Maria da Glória, Dom Pedro dizia, abre aspas, Rio, 19 de junho de 1822. Meu mano, neste momento, acabo de escrever a meu pai e lhe peço, em meu nome do Brasil, que o deixe vir para cá, porque é preciso para a felicidade da nação toda e sua muito em particular. Não faltará quem lhe diga que não largue a casa do infantado, mande-os beber da merda. Também lhe hão de dizer que, separando-se o Brasil, venha a ser rei de Portugal, torne-os a mandar. E depois de dizerem tudo quanto tem a dizer-lhes esses inimigos que o cercam, dê-lhe com um pau, venha para o pé de seu mano, que o estima, para entre os brasileiros que o veneram e para se namorar de perto e casar a seu tempo com a minha filha. Fortuna que não deve desprezar sob pena de ser tolo, ou estás traído e enganado pelos áulicos que o ordenam, e que cá morrem de fome por serem marotos. Venha, venha e venha, que o Brasil o receberá de braços abertos e será feliz, tendo tudo muito seguro sem lhe custar nada e estar em perfeita segurança. O que lá lhe não acontece porque está no perigo do Delfim de França. E nosso pai, no de Luís XVI, desgraçadamente, ao meu modo de ver. Resolva-se e venha juntar-se a este seu mano que lhe deseja tantas venturas como para si. Pedro, PS. Nada é afetado, tudo é o que sinto. Fim das aspas. Foi esse o plano traçado pelo príncipe após saber, por Dom João, que Dona Carlota Joaquina e deputados da corte queriam sua renúncia ao trono de Portugal para substituí-lo por Dom Miguel. Esta não seria sua primeira nem a última tentativa de tirar o irmão da influência de Dona Carlota. Com ambos os filhos no Brasil, o plano da rainha teria concretização impossível. Dom Pedro tentava Dom Miguel mediante o casamento com a sobrinha. Afinal, se queria ser rei, que fosse como cônjuge da real herdeira. Dom Miguel, porém, aconselhado pela mãe, apesar das diversas tentativas de Dom Pedro, nunca voltaria a pôr os pés na ex-colônia. O início da independência real. Sem os militares portugueses à porta e aconselhado por ministros do calibre de José Bonifácio, Dom Pedro agora daria prosseguimento às reformas que começara ao assumir o cargo de príncipe regente. Em 16 de fevereiro, ele instituiu um colegiado de procuradores que deveria ter representantes de todas as províncias brasileiras e se reuniria, no Rio de Janeiro,
em 2 de junho de 1822. Este corpo seria consultivo, uma espécie de Conselho de Estado, ao qual caberia auxiliar o príncipe à medida que este fosse encaminhando o Brasil ao regime constitucional. Na Bahia, em 17 de fevereiro, teve lugar uma revolta contra o governo e as tropas portuguesas. Os patriotas, em maior número, mas sem disciplina militar, perderam e tiveram que se retirar da cidade, dando início a uma violenta guerra civil. Os patriotas baianos foram saudados por Dom Pedro, que prontamente decretou que as tropas portuguesas no Brasil deveriam se submeter à sua autoridade ou deixar o país. Apesar de algumas cidades de Minas Gerais terem se mostrado, como São Paulo e o Rio de Janeiro, tanto fiéis à regência de Dom Pedro quanto contrárias às ordens das cortes, o mesmo não aconteceu com uma de suas principais cidades, Ouro Preto. Dom Pedro, percebendo a necessidade de integrar as 3 províncias por completo à sua causa, partiu para Minas em 25 de março. Com uma grande tropa para subjugar a cidade? Não. Com 4 companheiros de viagem e uma escolta formada por 3 soldados. A chegada do príncipe às cidades que ficavam ao longo do caminho causou o efeito que ele deveria ter imaginado. Foi saudado entusiasticamente. Afinal, fora as efígies em moedas e medalhas, somente o povo da Bahia e do Rio de Janeiro havia visto e se aproximado de um membro da família real. Lembremo-nos de que, muito além de uma celebridade, condição de que gozaria nos dias de hoje, à época o príncipe era o ungido, o destinado a ocupar um trono ancestral e herdar nações. Ao chegar a Ouro Preto, Dom Pedro lançou um proclama para que a cidade se submetesse a ele, no que foi prontamente atendido. Pacificada Minas Gerais, o príncipe instituiu eleições e retornou ao Rio de Janeiro, onde foi recebido com júbilo pela população. Em 13 de maio, a maçonaria conferiria a ele o título de, abre aspas, defensor perpétuo do Brasil. Fecha aspas. Uma semana depois, a Câmara do Rio de Janeiro solicitava dele a convocação de uma Assembleia Constituinte. O príncipe submeteu o pedido ao Conselho de Procuradores quando de sua reunião em 2 de junho. Com o pedido aprovado por maioria absoluta, Dom Pedro lavrou o decreto de 3 de junho que convocou a Assembleia a se reunir no ano seguinte. Para a Bahia, ainda tomada pela guerra entre portugueses e brasileiros, despachou, em julho, um militar francês de nome Pierre Labatut, que vivenciara na Europa diversas batalhas. Labatut ficaria à frente de uma expedição de cerca de 300 soldados e oficiais, cujo objetivo era prestar ajuda aos patriotas. A marcha dos acontecimentos levou o príncipe, afoito por honras e glórias, a encarnar por completo o espírito de independência dos brasileiros, sobretudo após a morte de Dom João Carlos. Em agosto, Dom Pedro chamou de volta os deputados brasileiros junto às cortes em Lisboa e declarou guerra às forças armadas portuguesas que ainda permaneciam no Brasil. Além disso, lançou manifestos às nações amigas, para que, daquele momento em diante, tratassem diretamente com o governo local e não mais com Portugal. O assunto foi notícia nos principais jornais da Europa. Em setembro, fazendo uma análise dos últimos acontecimentos no Brasil, o jornal londrino The Courier via assim a questão toda. Abre aspas. Há algumas semanas, aludimos à possibilidade de que a conduta do príncipe real, opondo-se à vontade das cortes soberanas e aos aparentes desejos de seu pai, resultaria de uma combinação política entre eles, a fim de garantir o Império Brasileiro para a Casa de Bragança. Fecha aspas. As considerações continuavam. A imprensa britânica revelou seu conhecimento de uma carta íntima e particular, trocada entre Dom Pedro e Dom João VI, em 19 de junho,
no qual o príncipe lembrava ao pai as palavras ditas antes de o rei partir do Rio de Janeiro. Abre aspas. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja por ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Fecha aspas. O jornal acrescentou ainda, abre aspas, estamos curiosos para saber o que as cortes soberanas dirão ao rei quando da revelação dos desígnios secretos que animaram o príncipe. Fecha aspas. Após seu retorno a Portugal e a mudança do regime, o bonachão Dom João, tendo as cortes governando em seu lugar, abria todos os dias os jornais de Lisboa e dizia, segundo os cronistas da corte portuguesa, abre aspas, vamos ver o que eu decidi ontem. Fecha aspas. Com isso, fazia alusão às leis publicadas em seu nome e sem o seu conhecimento. Seria importante revermos a imagem de rei covarde e pusilânime, imaginando se, na realidade, não estaria ele por trás da independência brasileira, assegurando ao filho e ao futuro neto, Dom Pedro II, a coroa do maior país da América do Sul. De todo modo, não era apenas Dom João quem jogava. Como ele mesmo afirmou em carta ao filho, o rei era o único a favor de Dom Pedro. Dona Carlota e os outros urdiam para que Dom Miguel assumisse o trono. Talvez tenha partido desses antagonistas a divulgação, na Europa, da carta de Dom Pedro falando que o pai o instruíra a separar o Brasil do Império Lusitano. A grave revelação de que o rei de Portugal estava mancomunado com o príncipe regente do Brasil poderia ser o suficiente, se bem conduzida a trama, para afastar Dom João do trono português. Nem tudo no Brasil, porém, obedecia rigidamente um plano pré-concebido, e ainda havia muito trabalho a ser feito. Se alguns portugueses, funcionários públicos, militares, etc., haviam se alinhado às ideias do príncipe, isso não ocorreu de maneira unânime. Tendo percebido o rumo que o país seguia, o governador do Rio Grande, general Saldanha, pediu demissão do posto e, buscando honrar seu juramento ao rei de Portugal, quis retornar à Europa. No entanto, foi preso e levado ao Rio de Janeiro, onde Dom Pedro mandou soltá-lo. Tanto o príncipe quanto José Bonifácio tentaram aliciá-lo à causa brasileira, mas foi em vão. No fim, Dom Pedro acabou por concordar com seu regresso a Lisboa, ao que se seguiria o de diversos outros amigos e antigos colaboradores. Enquanto isso, São Paulo, que sob a liderança de José Bonifácio havia se alinhado ao príncipe, causava agora problemas. Parte do governo decidiu voltar-se a Portugal e expulsar Martim Francisco da Junta Governativa de São Paulo. O Andrada foi preso e enviado ao Rio de Janeiro. Ali chegando, foi nomeado ministro do Tesouro pelo irmão, que então ocupava o cargo de ministro de Estado dos Negócios do Reino do Brasil e Negócios Estrangeiros. A indisposição entre os irmãos Andrada e o governo paulista fez com que o presidente da junta de governo da província fosse demitido, mas, como ele não partisse para o Rio como ordenado, Dom Pedro resolveu fazer o mesmo que fizera em Minas, ir apaziguar a capitania. Fim do capítulo A Independência como Negócio de Família. Muito bem, meus companheiros de leitura. Gostaram de mais um trecho da nossa história do Brasil? Como tem acontecido, como aconteceu todos os trâmites da nossa independência. Quer dizer, né? O que culminou para a nossa independência. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês respondam aí no comentário. Dom João era um bonachão que não sabia o que fazia? Como que tudo acontecesse da maneira que ele queria? Deixem aí as suas opiniões a respeito disso nos comentários. Um ótimo final de semana para vocês. Eu espero que vocês passem o sábado, a sexta-feira, o sábado e o domingo de forma bem gostosa, proveitiva. Aí a gente se encontra na semana que vem.
Quarta-feira com Ramsés, a Dama de Abu-Simbel. Quinta-feira com as Brumas de Avalon. E sexta-feira a gente retorna com um pouquinho da história do nosso Brasilzão. Um grande beijo. Tchau!